Autobiografia de um Yogi, Paramahansa Yogananda, com Helenice Prim. Capítulo 6. O Swami dos Tigres. Descobri onde mora o Swami dos Tigres. Vamos visitá-lo amanhã. Essa sugestão, que recebi com agrado, veio de Chandi, um dos meus colegas do ginásio. Estava ansioso para conhecer o santo que, na vida pré-monástica, capturara tigres e lutara com eles usando apenas as mãos. Era grande o meu entusiasmo juvenil por esses feitos notáveis. O dia seguinte amanheceu gelado, mas Chandi e eu partimos alegremente. Em Bhawanipur, nos arredores de Calcutá, depois de muito procurarmos, chegamos finalmente à casa certa. A porta tinha duas aldrabas, que fiz soar vigorosamente. Apesar do estrondo, um criado aproximou-se com passos vagarosos. Seu sorriso irônico indicava que visitantes, a despeito do barulho, eram incapazes de perturbar a quietude da casa de um santo. Percebendo a silenciosa censura, meu companheiro e eu ficamos agradecidos por termos sido convidados para entrar. A longa espera na sala de visitas causou-me uma desconfortável apreensão. Uma lei implícita na Índia para que os que buscam a verdade é a paciência. Um mestre pode, propositadamente, submeter à prova a determinação de alguém que queira conhecê-lo. Essa artimanha, aliás, é amplamente usada no Ocidente por médicos e dentistas. Conduzidos pelo criado, Chandi e eu finalmente entramos no quarto do famoso Swami Soham. Que Soham é o nome monástico, tá? Ele era popularmente conhecido como Swami dos Tigres, que estava sentado na cama. A visão daquele corpo descomunal afetou-nos de um modo estranho. Com os olhos arregalados, detivemo-nos, assombrados. Nunca tínhamos visto um tórax tão grande. Seu bíceps era do tamanho de uma bola de futebol americano. Sobre seu enorme braço, o semblante ameaçador, embora tranquilo, do Swami, era realçado por uma vasta cabeleira ondulada, barba e bigode. Seus olhos escuros refletiam atributos do tigre e da pomba. Uma pele de tigre enrolada na cintura, musculosa, era tudo o que cobria seu corpo nu. Recuperando a fala, meu amigo e eu saudamos o monge e expressamos nossa admiração por sua extraordinária bravura na arena dos felinos. O senhor não se importaria de nos contar como é possível subjugar apenas com os punhos o mais feroz animal da Jangal, o magnífico tigre real da Bengala? Meus filhos, lutar com tigres não é nada para mim. Poderia fazê-lo ainda hoje, se preciso fosse. Ele deu uma gargalhada de criança. Vocês veem os tigres como tigres. Para mim são apenas gatinhos. Swamiji, acho que seria capaz de incutir no meu subconsciente um pensamento de que tigres são gatinhos, mas será que conseguiria fazer com que os tigres acreditassem nisso? Evidentemente, é necessário ter força também. Um bebê não vencerá um tigre só por imaginar que ele seja um gato doméstico. Mãos poderosas são as armas de que necessito. Ele pediu que o acompanhássemos ao pátio, onde deu um soco na borda de um muro. Um tijolo despedaçou-se no chão e o céu apareceu, fulgurante. Através da fenda, arrancada do muro, quase cambaleei de espanto. Quem consegue remover com um único soco tijolos firmemente unidos com argamassa? Pensei. Pode certamente arrancar os dentes de um tigre. Alguns homens têm força física igual à minha, mas, apesar disso, falta-lhes sangue frio. Aqueles que têm o corpo forte, mas não possuem força mental, são capazes de desmaiar diante da simples visão de uma fera selvagem caminhando livremente na floresta. Com sua ferocidade instintiva e no seu habitat natural, o tigre é completamente diferente do animal de circo, ao qual se dá ópio. Muitos homens de força hercúlea têm, não obstante, caído aterrorizados em desprezível impotência diante do ataque violento de um tigre de Bengala. O tigre transforma o homem mentalmente num gatinho sem forças. Contudo, é possível que um homem de corpo bastante forte e gigantesca determinação reverta essa situação e force o tigre a pensar que não passa de um gatinho desamparado. Quantas vezes fiz isso? Estava muito propenso a acreditar que o titã à minha frente era capaz de metamorfosear tigres em gatinhos.
Ele parecia gostar de falar de maneira didática. Xande e eu o ouvíamos respeitosamente. É a mente que controla os músculos. A força de uma pancada de martelo depende da energia nela aplicada. A força se expressa pelo instrumento corpóreo do homem. Depende da sua capacidade agressiva e da sua coragem. O corpo é literalmente fabricado e mantido pela mente. Sob a pressão dos instintos vindos de vidas passadas, forças ou fraquezas insinuam-se gradualmente na consciência do homem, exprimindo-se como hábitos que, por sua vez, se convertem num corpo desejável ou indesejável. A fragilidade corpórea tem origem mental, num círculo vicioso. O corpo dominado pelos hábitos bloqueia a mente. Se o patrão permite a si próprio ser comandado pelo criado, o criado torna-se autocrático. Da mesma forma, a mente é escravizada quando se submete aos ditames do corpo. A nosso pedido, o impressionante Swami condescendeu em contar-nos algo sobre sua própria vida. Sempre tive a ambição de lutar com tigres. Minha vontade era poderosa, mas meu corpo frágil. Soltei uma exclamação de surpresa. Parecia inacreditável que aquele homem, que agora tinha ombros de Atlas capazes de carregar o céu, pudesse algum dia ter conhecido a fraqueza. Foi por uma inflexível persistência em ter pensamentos de saúde e de força que superei minha deficiência. Tenho todos os motivos para exaltar o poder da coerção mental, que descobri ser o verdadeiro domador dos tigres de Bengala. O senhor acha, venerável Swami, que eu poderia algum dia lutar contra tigres? Essa foi a primeira e última vez que uma pretensão tão estranha me ocorreu. Sim, disse ele sorrindo. Contudo, há muitas espécies de tigres. Alguns vagam pela floresta dos desejos humanos. Nenhum benefício espiritual advém de surrar feras até deixá-las inconscientes. É preferível alcançar a vitória sobre os predadores internos. Poderia contar-nos, senhor, como deixou de ser um domador de tigres para tornar-se um domador de paixões selvagens? O Swami dos tigres ficou em silêncio. Seu olhar distanciou-se, invocando visões de anos passados. Percebi sua breve luta mental para decidir se atenderia meu pedido. Finalmente esboçou um sorriso de aquiescência. Quando minha fama atingiu o auge, enebriei-me de vaidade. Decidi que apenas lutar com tigres, mas também adestrá-los. Minha ambição era forçar feras selvagens a comportarem-se como animais domésticos. Comecei a realizar meus feitos publicamente com grande êxito. Uma noite meu pai entrou no meu quarto com um ar pensativo. Filho, quero alertá-lo. Gostaria de poupá-lo de futuros males, produzidos pelas opressivas rodas de causa e efeito. O senhor é fatalista, pai. Devo permitir que a superstição contenha a torrente das minhas atividades? Não sou fatalista, filho, mas acredito na justa lei de retribuição, conforme é ensinada nas Sagradas Escrituras. Há ressentimento contra você na família da floresta. Algum dia isso poderá se voltar contra você. Pai, o senhor me deixa surpreso, pois bem sabe como são os tigres, belos, mas cruéis. Mesmo depois de uma lauta refeição, comendo uma infeliz criatura, o apetite do tigre se inflama à vista de uma nova presa, que pode ser uma alegre gazela pastando na relva da floresta. A fera, malevolente, captura-a e, abrindo-lhe um corte na garganta macia, prova apenas um pouco do sangue, que escorre em silencioso pranto, para seguir depois seu perverso caminho. Os tigres são os mais desprezíveis animais da floresta. Quem sabe, talvez meus golpes possam injetar um pouco de sanidade e consideração em suas cabeças torpes. Sou o diretor da escola de boas maneiras da floresta, para ensinar-lhes os bons modos. Por favor, pai, pense em mim como um domador de tigres, não como um matador de tigres. Como poderão minhas boas ações causar-me algum mal? Peço-lhe que não me obrigue a alterar meu modo de viver. Xande e eu ouvíamos com toda atenção. Percebíamos o dilema pelo qual passara. Na Índia, um filho não desobedece de modo inconsequente aos desejos dos pais. Em silêncio, meu pai escutou, passível minha explicação, e depois fez uma revelação provida com gravidade. Filho, você me obriga a relatar uma profecia de mau agouro saída dos lábios de um santo.
Ele se aproximou de mim ontem quando fazia uma meditação diária sentado na varanda. Querido amigo, trago uma mensagem para seu beligerante, filho. Que ele ponha um fim às suas atividades brutais. Caso contrário, seu próximo encontro com um tigre irá causar-lhe ferimentos graves, seguido de 6 meses de uma doença mortal. Ele, então, abandonará seus hábitos anteriores e tornar-se-á monge. Não fiquei impressionado com essa profecia e achei que meu pai fora uma ingênua vítima de um visionário fanático. O some dos tigres fez uma confissão com um gesto impaciente, como se tivesse cometido uma insensatez. Esquecido da sua presença, permaneceu em rigoroso silêncio durante longo tempo da nossa presença. Depois de nos manter na expectativa, retomou de súbito a narrativa interrompida, agora com voz mais branda. Pouco depois da advertência feita pelo meu pai, visitei a capital de Cooch Behar. Aquela região pitoresca era uma novidade para mim, e eu esperava uma mudança de ares repulsante. Como costumava acontecer em toda parte, uma multidão de curiosos seguia-me nas ruas. Eu ouvia trechos de comentários sussurrados. Esse é o homem que luta com tigres selvagens. Ele tem pernas ou são troncos de árvores? Repare no rosto dele. Deve ser a encarnação do próprio rei dos tigres. Vocês sabem que a garotada das aldeias funciona como a última edição dos jornais. E com que velocidade o posterior noticiário falado das mulheres circula de casa em casa. Dentro de algumas horas, minha presença provocara um alvoroço em toda a cidade. Estava descansando calmamente naquela noite, quando ouvi o tropel de cavalos. Pararam defronte da casa onde estava. Alguns guardas altos de turbante entraram. Espantei-me. Sob a lei humana, tudo é possível para essas criaturas, pensei. Fiquei imaginando se iriam me acusar de algo que eu desconhecia. Os policiais, no entanto, cumprimentaram-me com invulgar cortesia. Honrado senhor, fomos enviados para lhe dar-lhes as boas-vindas em nome do príncipe de Cooch Behar. Ele tem o prazer de convidá-lo para visitar seu palácio amanhã de manhã. Refleti certo tempo sobre o convite. Por alguma razão tão obscura, lamentei profundamente aquela interrupção da minha tranquila viagem. Contudo, a súplica dos guardas comoveu-me e concordei em ir. E a gente vai parar por aqui para continuar em cenas dos próximos capítulos.